Boa tarde, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns materiais de papelaria. Quando a gente fala materiais de papelaria, são materiais, como já diz o nome, feitos de papel, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a criação de uma identidade visual para uma empresa, normalmente a primeira coisa que a gente faz é justamente a logomarca. Hoje em dia, depois da logomarca, a gente acaba trabalhando, por exemplo, com um site que a empresa normalmente cria, né? Porque já é uma nova site, veio de sítio. Então, é um outro local da empresa, né? Então, o site hoje é um local virtual, né? Então, uma das coisas que normalmente se faz quando se cria uma empresa já é um site. A gente já está na época de redes sociais, então, após fazer um site, a empresa normalmente cria as redes sociais, Facebook, Instagram e outras, né? E, além disso, depois o pessoal acaba fazendo o que a gente chama de material promocional. Dentro desse material promocional, tem, por exemplo, material de papelaria. Exemplo, tu vai fazer um envelope, né, um papel pardo, às vezes um CD, hoje mesmo que a gente não use muito CD, né, mas tem aquela capinha de CD, cartão de visitas, né. Eu vou mostrar alguns elementos que podem ser materiais de papelaria. Então, é importante quando você começa a criar a identidade visual de uma empresa que tenha uma sequência, né? Por exemplo, aqui tem um envelope que tem esse rosa, laranja, que parece um fogo, que é as cores que foram utilizadas na logomarca da empresa. Essa mesma identidade de cores, ela foi utilizada, por exemplo, na capa de uma de um envelope, né, de uma pasta, né? Então, o cartão de visita, de um lado é branco e do outro lado é aquele degradê. Então, você pode continuar a identidade visual como se fosse uma sequência. Então, a gente chama isso de identidade visual corporativa. Então, vou dar um exemplo aqui, uma árvore. É como se uma coisa fosse a sequência da outra, elas têm uma continuação. Então, a identidade visual, exemplo do mapa da empresa, ela casa com a papelaria, que ela casa com a logomarca, ela casa com o uniforme, ela casa com o crachá, né? E outras identidades que pode ter da mesma empresa, com o site, com as redes sociais. Eu estava comentando ainda com os alunos antes sobre a cor, né, da empresa. Às vezes tem uma cor predominante, aí é azul, é rosa, é verde, né? É roxa. E daí, a partir disso, tem um conceito, né, que a gente estudou em cores, né? Que tem a ver com logomarca que a gente falou antes. Além disso, normalmente a gente faz, né, quando a gente cria, né, uma identidade visual, o que a gente chama de identidade corporativa. Essa identidade corporativa, ela pode ter muitas vezes um manual da marca, né? Quando a gente fala manual da marca, pode ser tanto uma logomarca quanto todas as artes que são criadas por essa empresa. Então, vou abrir aqui outros exemplos de artes que não são apenas material promocional de papelaria, mas, por exemplo, vou fazer um boné, né? Uniforme da empresa. Ah, como que vai ficar aquele boné? Então, por isso que quando a gente cria uma logomarca, a gente já tem que pensar, pô, essa logo ela tem que ser aplicada no boné, ela não pode ter tal elemento, né? Então, a gente pode pensar em vários outros elementos. Por exemplo, vou fazer uma camiseta, uniforme. Então, na hora de criar a logo, você já tem que pensar, essa arte ela vai para uma camiseta, né? Exemplo, vai ser feita em tecido. Então, tem que pensar na aplicabilidade, né? Desde a cor, a forma, né? Da mesma forma, você vai fazer, por exemplo, um adesivo de carro. O carro da empresa, ele tem uma parte promocional, né? Então, tem, por exemplo, a logomarca, algum detalhe, algum adesivo, né? Esse aqui é um exemplo que eu acho legal. Por exemplo, tem aqui a identidade do carro, tem a mesma sequência de identidade, né, da empresa no site, a mesma identidade, por exemplo, no cartão de visitas, no CD, nos banners, né, e também no site da empresa. Então, tem uma sequência. Mesmo que sejam mídias diferentes, o cliente utilizou o azul, aquele azul escuro, o fundo branco, né? Então teve uma sequência. Então isso a gente chama quando é uma identidade visual bonita, quando ela é bem feita. Então ela tem que ter uma certa continuidade, né? Então é importante lembrar da cor, da forma, das fontes tipográficas, né? Que elas sejam a mesma linguagem, né? Quando ela tem a mesma cara, não precisa ser exatamente igual, mas quando ela tem uma continuidade, por exemplo, esse cartão aqui de um lado é verde, de outro é laranja. Ah, nessa papelaria, a laranja foi só uma tarjinha, né?
nesse logo tem uma tarjinha laranja. No boné, que é o uniforme, já tem um laranja na ponta, né? Então, depende de cada elemento, né? Essa aqui é uma que eu achei bonita também, ó. A capa, ela tá azul. O papel, não dá de fazer todo azul. Papel branco com a logo azul. O cartão tem um lado branco, tem outro lado azul. O CD tem a capa branca e o CD é azul. Aqui a própria Scania, né? Ela é azul. O crachá é de um lado azul, outro lado branco, né? Então, tem uma identidade visual. Então, uma das coisas que eu queria falar justamente hoje é trabalhar com vocês essa questão de lembrar de ter uma sequência de uma identidade visual, como a árvore que eu mostrei ali, que às vezes um galho continua no outro, né? Então você consegue identificar um galho pelo o outro tipo de galho. Vou dar um exemplo. Alguém pega uma folha, sabe que aquela folha é de plátano, aquela folha da árvore do Canadá, né? Alguém vê uma arte, de repente sabe que aquela arte é da Claro, é da Vivo, é da TIM, por causa da cor, né? Então, isso é quando uma identidade visual ela é bem trabalhada, né? Então, aqui eu peguei uns exemplos, né? Mostrei para vocês, e daí, às vezes, eu até falo para os alunos, né? Um exercício para continuar aquilo que a gente aprendeu é exercitar isso. Então, mesmo que o professor não tenha pedido, se vocês quiserem continuar esses exercícios, é interessante. Como seria se fizesse um adesivo de carro? Como seria se eu fizesse um CD, um uniforme, né? Então, você pode fazer essas simulações, uma sacola da empresa. Então, quem tem empresa ou quem trabalha em alguma agência ou vai atender um cliente para uma empresa, esses são potenciais projetos que você pode vender para o cliente. Então, fez a logo, depois faz o cartão de visita, depois faz o site, depois faz as redes sociais, depois faz o uniforme. Então, o designer sempre vai ter alguma coisa nova para criar. E o cliente sempre vai estar com uma identidade visual bonita. Chega lá na empresa, a empresa já tem a cor da logomarca que você criou. Chega lá, você vê uma recepcionista que tem um uniforme, um boné, tem a cor da logomarca que você criou, né? Entrou no site do cliente, tem aquela cor que foi feita da sua logomarca, né? Então, isso é uma identidade visual. Quando a gente identifica essa identidade visual de uma empresa, a gente não esquece, a gente memoriza, tá? Então, vou dar um exemplo. Pense numa logomarca que é vermelha. Na hora eu já pensei na Coca-Cola, né? Pense numa uma logomarca que é azul. Na hora eu já pensei na TIM, né? Então, cada um vai lembrar de alguma diferente. Uma logomarca verde, eu lembrei da Brasil Telecom e a Oi, hoje é amarela, né? Então, muda, né, de acordo com cada momento, né? Na sequência, você consegue ver outras identidades visuais. Por exemplo, esse aqui é um dentista. O uniforme é roxo com rosa, a logomarca é roxa, o cartão de visita é um roxinho com rosa, a papelaria, por exemplo, é um branquinho com rosa. É claro que não dá de deixar tudo rosa, depende de cada momento, de cada mídia, né? Às vezes a gente equilibra com preto, com branco, né? Esse aqui é um outro exemplo de uma cervejaria. Então, você tem o que a gente chama de manual da marca. Quando a gente faz manual da marca, a gente direciona para o cliente já alguns elementos que é importante ter ou não ter. Por exemplo, aqui, tem que ter tal cor. Daí, no manual da identidade visual da marca, você entrega para o cliente, por exemplo, a escala Pantone com as cores, você entrega as fontes tipográficas, o nome da fonte, né? Então, o manual de identidade visual, ele normalmente é um arquivo, por exemplo, um PDF, um PowerPoint, e daí o cliente, mesmo sendo leigo, ele vai saber o que pode ou o que não pode ser feito para a sua empresa. Quando, por exemplo, esse cliente, exemplo, trocar de agência de propaganda, ele vai saber, não pode fazer isso, ou pode fazer aquilo. Ou, às vezes, ele contrata várias pessoas, por exemplo, alguém vai fazer o logo, outra pessoa vai fazer a parte web, e outra empresa vai fazer, de repente, a parte promocional. Ele vai tentar equilibrar essa identidade visual. E você, como diretor de arte, como designer, como publicitário, você acaba direcionando aquilo. Como que você faz isso? Você faz um manual de identidade visual da marca. Lembrando que a marca aqui não é a logomarca, é o manual de identidade visual da empresa. Então, esse manual, ele dá algumas regras, tipo, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, principalmente se o cliente depois for, por exemplo, passar uma arte para o sobrinho, sabe aquela coisa? Eu passei para o meu sobrinho fazer, daí o sobrinho foi lá e fez algo errado. Se tem um manual de identidade visual, mesmo que ele passe para um outro profissional depois, essa pessoa não vai errar, porque ela está seguindo um norte criativo que você direcionou pelo manual de identidade visual da marca, né? Então, aqui é um exemplo do Skype.
tem coisas que pode fazer, daí tem um ok, tem coisas que não pode fazer, daí tem um xizinho. Então, às vezes, você pode até direcionar isso no manual de identidade, por exemplo, não pode colocar linha reta, só linha redondinha, né? Então, você pode direcionar coisas que podem ou não fazer e coisas que ficam legais. Quando você vê um conjunto de todas as peças do cliente, numa arte só, por exemplo, essa aqui, fica mais fácil de você perceber se tem uma identidade visual ou não. Então, aqui a gente consegue ver uma harmonia de cores, harmonia de forma, né, independente da mídia que está sendo escolhida. Então, muitas vezes, isso é um material que você pode entregar para o cliente. Se entrega, por exemplo, o manual de identidade visual da marca. Aqui é um exemplo da Kibon, né? Então, tem o material aqui, tem o que pode, o que não pode, né? Tamanhos. Daí eu gosto de mostrar vários exemplos e daí fica mais fácil de entender. Às vezes, no manual de identidade, tem como seria a logomarca se tivesse positivo, né, com a cor colorida. Se tivesse negativo, às vezes em branco. Se tivesse com uma cor só. Se tivesse duas cores, né? Como seria essa logomarca se ela fosse só preta ou só branca, né? Então, a gente chama isso de adaptação, né? Então, você adapta a logomarca de acordo com o momento. Vou dar um exemplo. Você vai utilizar num boné, daí vai ter que ter menos cores porque é mais barato, daí você vai utilizar a logo branca. Então, você tem que deixar no manual como que fica a sua logomarca em branco. Ou, ao contrário, a roupa de repente, a roupa é preta, ou a roupa é branca e tem que ficar a logo preta. Então, como que ficaria a logomarca em positivo, né, em preto, né? A gente fala positivo quando é preto e negativo quando é branco, tá? Então, esse manual, ele é entregue por você. E você pode criar todos os materiais, desde um brinde, uma caneta, chaveiro, né? Até um material promocional, né? Para a sua empresa. E, às vezes, no manual de identidade, você pode colocar até essas medidas. Por exemplo, pode ter essa medida, não pode ter essa medida. O tamanho que está aqui em cima é X, aqui tem que ser X, né? Então, você pode colocar tudo isso no manual de identidade visual da empresa. Às vezes, o manual pode ter várias páginas, né? Então, 10 páginas, 20 páginas, ou às vezes é apenas uma arte. É uma arte só, que tem o que pode e o que não pode resumido, tá? Então, você pode adaptar, porque nem sempre o cliente vai ler tudo. Às vezes é algo rápido. A gráfica recebeu o manual e fala assim, não pode fazer isso, né? Então, a gráfica vai ler em 2 segundos, vai ler em 5 minutos e ela não pode fazer aquilo na impressão de um material, né? Então, aqui tem o positivo, tem o negativo, tem, exemplo, a logomarca colorida, a logomarca com fundo branco, né? Então, aqui coisas que não pode colocar uma foto aqui, né? Não pode distorcer essa logomarca, não pode achatar ela, né? Então, é bem legal vocês fazerem esse manual de identidade visual da marca, né? E é legal vocês conhecerem manuais diferentes também, manuais de identidade visual de marca. Eu vou mostrar alguns exemplos de manuais de identidade visual de marca para vocês verem, né? É legal até para ter uma visão, como que é um manual de identidade visual de marca, né? Peguei alguns exemplos aqui, tem um que é do SAMU, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. E até procurar na internet, por exemplo, colocar lá na internet manual de identidade visual de marca, né? Eu peguei um aqui que é da Petrobras, né, um famoso, né, uma empresa grande, né? Daí é mais fácil de vocês entenderem. Então, eu vou passar as páginas só para vocês entenderem. Então, aqui é uma logo da Petrobras, tem um slogan de desenvolvimento e cidadania, né? Daí, o manual às vezes pode ser como se fosse um livro, né? Então, tem índice, tem algumas palavras, né? As cores, tem aqui a aplicabilidade, né? Com preto, aplicabilidade com branco. Como seria a redução? Quando eu diminuo a logomarca, ela fica desse jeito. É legível, não é legível? Com fundo verde claro, verde escuro, né? Então, você diz, é permitido ou não é permitido, né? Por exemplo, o tamanho, né? A medida embaixo, em cima, né? Então, é importante você colocar isso tudo no manual. E, às vezes, até explicar, como se você estivesse explicando para a pessoa, pessoalmente, você coloca algumas observações. Não pode fazer isso, pode fazer isso, né? Então, você pode colocar isso, né? E é legal colocar também esses xizinhos, né? Não distorça a imagem, né? Distorceu aqui, né? Sempre deixe desse jeito. Não desalinhe a imagem, né? Não bagunce ela. Não exclua elementos. Então, tem algumas regras que ninguém pode fazer. Então, tu coloca como se fosse um norte, o cliente não pode fazer isso. Daí, quando você entrega isso para o cliente, ele sabe e normalmente vai direcionar para outros fornecedores, uma gráfica, uma agência, um estúdio, para não
fazer algo errado com a sua marca. Por isso que é importante ter esse tipo de manual. Por exemplo, a não colocar em fundo vermelho, porque não dá leitura, né? A não colocar uma foto atrás, porque não dá leitura. Então, tem algumas regras que, às vezes, você tem que direcionar para o cliente para ele não fazer algo errado. Imagina o seguinte, você ficou, vou exagerar, você ficou 3 horas fazendo a logo, daí cobrou, vou chutar um número, R$ 2.000, e daí um dia depois tu vê a logomarca distorcida na identidade visual da empresa, né? Por quê? Porque de repente você não criou uma identidade visual para a empresa, ou você criou e o cliente às vezes não utilizou, né? Aqui é um outro exemplo que é o Manual de Identidade Visual de São Paulo, né? Então, quando a gente cria uma logo, né, ela tem algumas identidades, né? Pode ser conceitual, corte, a paleta de cores, né? Elementos. Então, no manual você acaba explicando isso de forma mais teórica, né? Então, a aplicabilidade, o que que pode, a grid que é utilizada, né? Que foi do governo do estado de São Paulo, né? Eu gosto de mostrar vários exemplos, até com essas grades, que é mais fácil de entender, né? Como que é a aplicação delas se for a logo mais horizontal, mais vertical, né? Então, tem a aplicação da logo, não é sempre a mesma. Você pode mudar como que é a redução da logo. Ela tem que ter, no mínimo, 2 centímetros para ficar legível. O tamanho da fonte tem que ficar tal para ficar legível, né? O tamanho mínimo, o tamanho máximo, né? Usos permitidos, não permitidos, a tipografia, né? Daí você fala um pouquinho da família da fonte, variações ou adaptações da logo, né? Eu gosto de mostrar esses exemplos e fica mais fácil de os alunos entenderem, né, quando vai fazer uma identidade visual para um determinado cliente, como vai fazer essas aplicações. Então, você pode fazer isso tudo antes e entregar para o cliente. Tem o que a gente chama de variações, né? Então, diversas variações, e daí isso meio que cria uma identidade visual e o cliente não vai ferir, digamos, com aquilo que você criou, né? Não vai distorcer, de repente, alguma coisa que você criou, né? Esses são exemplos, tá, gente, mais visuais que eu gosto de mostrar, daí fica mais fácil quando alguém vai criar uma arte, né? Vai direcionar. Então, fica muito mais fácil o cliente entender e fica muito mais fácil, né, de você direcionar o seu cliente para ele não atrapalhar ou não fazer alguma coisa errada com a logomarca que você criou. Então, espero que tenham gostado e até a próxima.